E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo do livro Nosso Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Deus, de Jesus e a ajuda dos bons espíritos, né, porque sem eles não há trabalho, retornamos aqui a fim de continuarmos o estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 12, iniciamos no programa passado o capítulo 12, o umbral. Animado o estudo, né? Porque se fosse para falar das regiões celestes, aí já complicava mais. Aí é dificuldade. Aí ia ter mais no umbral, a gente fica até animado, né? Tanto intimidade que nós ainda temos com ele pelo nosso comportamento. E no último programa, nós iniciando o capítulo, né? Nós conversamos sobre, já dando uma introdução do que seria o umbral, né? A questão do estado da alma no plano espiritual, na erraticidade, né? E o André Luiz ele relata que tantas vezes já ouviu falar de umbral que já a curiosidade já estava ele já estava se mordendo de curiosidade, né? E finalizamos com essa frase aqui que é de uma profundidade muito grande. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Fomos no Livro dos Espíritos, em que Kardec faz a pergunta dos espíritos se ter o conhecimento do espiritismo tem alguma vantagem, algum benefício, e os espíritos respondem que sim pelo conhecimento, mas que o importante é o comportamento. Resumindo, a resposta é essa, né? Foi na pergunta 165 do Livro dos Espíritos, né? E aí nós estávamos finalizando esse raciocínio dessa ausência de preparação religiosa, em que até a Tereza colocou na questão da gente meditar sobre isso, não é? A importância de ter uma religião, né? Por quê? Mas vamos continuar primeiro, né, Tereza? Vamos continuar assim o texto, porque ele já vai perguntar assim, logo adiante ele pergunta assim, que seria o umbral? Porque eu dei o exemplo de uma moça evangélica. Isso. Mas eu queria só falar o seguinte, espíritas também têm essa dificuldade. No livro Além da Morte, da Dona Otília Gonçalves, que era uma trabalhadora espírita, ela ficou presa. Gente, é a psicografia de Divaldo Pereira Franco, livro Além da Morte. Isso, ela ficou presa lá no caixão durante quase 14 dias, porque ela estava revoltada de ter desencarnado. Ela tinha o conhecimento, já sabia o que estava acontecendo, mas achava que estava sozinha, ela estava muito preocupada com a filha, o problema do apego. E também temos no livro Obreiros da Vida Eterna o Cavalcante, que era católico. Então, em todas as religiões há dificuldades na questão todas as religiões não. Todos os religiosos, às vezes, têm muita dificuldade quando desencarnar, porque não meditaram o suficiente. Então, foram 3 exemplos. Uma evangélica, não é? Que achava que viu o noivo, que eu coloquei no programa passado. O Cavalcante, no Obreiros da Vida Eterna, que está com dificuldade, né? Porque quer ver Deus, está inconformado com a situação. E uma espírita, que é a Otília. Então, todos nós, se não nos prepararmos adequadamente na meditação da mensagem espiritual, nós vamos ter dificuldades. Olha, nessa questão da preparação religiosa, tanto que logo adiante, no texto, André Luiz fala assim, que seria o umbral? Ele faz uma pergunta. Então, juntando uma coisa com a outra, assim, um raciocínio com o outro, a ausência da preparação religiosa e o questionamento o que seria umbral, desculpa, nós vemos na pergunta 651 de O Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Adoração. Kardec coloca um capítulo falando da Lei de Adoração. Ele pergunta assim, terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração?
Então Kardec está perguntando se houve alguma época na humanidade, algum povo que não tinha adoração. Porque antes ele tinha perguntado o que é adoração? É na elevação do pensamento a Deus. E aí os espíritos respondem que não, que nunca houve povos de ateus. Isso é muito importante nós raciocinarmos nisso. Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo. Dê o nome que quiser, não é? Isso. Cada povo dá o nome que quiser. Naquelas tribos ancestrais eram vários deuses, né? Na natureza, do fogo e dos oceanos, mas eram entes supremos, superiores, né? Então, pegando esse raciocínio aqui, da pergunta 651, nós vamos ver uma página do Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, em que o título é Meditemos. Título da página, livro Religião dos Espíritos. Esse livro, Religião dos Espíritos, Emmanuel coloca comentando questões do Livro dos Espíritos. Então, na página Meditemos, no seu último parágrafo, o Emmanuel coloca assim, olha só, entregue ao livre-arbítrio, nos recessos da própria alma, pode o homem olvidar a paternidade divina. Então, se nós lemos aqui no Livro dos Espíritos, em que os Espíritos respondem a Kardec que nunca houve povos de ateus, e o Emmanuel está colocando ali, entregue ao livre-arbítrio dos recessos da própria alma, nós podemos olvidar, esquecer a paternidade divina, mas aí é livre-arbítrio nosso. Aí ele continua, e escarnecer a ideia religiosa, que lhe traça roteiro moral, porque essa ideia religiosa está incutida em nós, conforme os Espíritos responderam a Kardec aqui na pergunta que nós lemos, né? Que lhe traça roteiro moral, mas tomba, aí olha a consequência, nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência. Pode, com ingratidão e crueldade, pregar a vida o desrespeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas do caos. Porque o que então é muito importante nós raciocinarmos nessa parte, tanto que o título é Meditemos. Porque no que os espíritos estão confirmando a Kardec, né? Os espíritos que responderam, as entidades que dirigem os destinos da Terra, são os espíritos superiores que responderam a Kardec, dizendo que nunca houve povos de ateus. Logo, quando eu me intitulo ateu, essa questão do livre-arbítrio nos recessos da minha alma, o livre-arbítrio meu. É questão de quê? De orgulho. Conforme o André Luiz relatou, fez o seu relato no início daqui da obra Nosso Lar. Deve existir uma entidade superior, um Deus. Foi aí que ele começou a se desvencilhar daquela situação de umbral. Por que isso é tão importante? Porque quando ele chega na enfermaria, que o doutor Henrique de Luna o examina, você veio pelo suicídio. É outra conotação do problema. Ele não falou, você não acreditava em Deus. Não falou isso. Mas o que retirou André Luiz do umbral foi ele começar a raciocinar que devia haver um ser superior, uma inteligência superior à dele. Aí é a questão do orgulho. Então, aí foi por quê? Porque isso foi um livre-arbítrio que ele fez os recessos da própria alma dele. Porque quando Deus nos criou, ele criou o sentido de divindade já em nós, posto em nós. É claro que nós, como Teresa já colocou, nós já colocamos aqui, há ateus que fazem coisas excelentes, muito boas, mas o comportamento deles é de cristão. Eles se dizem ateus, mas você não vê embutido ali o orgulho, é diferente. Ele raciocina diferente, mas aquilo é provisório. Daqui a pouco ele vai raciocinar de outra maneira, porque tem reencarnação. Agora, tem aqueles outros que pelo orgulho não pode ter mais nada inteligente porque eu sou o cara. Não tem prova disso. Aí já entra o orgulho. Aí é a questão que o Emmanuel coloca aqui, na questão da delinquência e da irresponsabilidade. É isso que atrapalha. É isso que realmente é que o André Luiz está falando aqui, a ausência de preparação religiosa. Dá motivo a dolorosas perturbações na questão do umbral. Pode continuar, Teresa? Podemos, então. Então ele continua, né? Então nós estamos no primeiro parágrafo, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha. O que seria o umbral? Que seria o umbral?
conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Então, é bem observado aqui o que ele fala, obedecendo a preceitos protocolares. Não é aquele religioso, ele não era aquele religioso, que ia à igreja e raciocinava, pensava, meditava naquilo que estava ouvindo. É um protocolo, era só ir à missa, questão social. É um ritual. Era um ritual, exatamente. Então é a pergunta, o que seria umbral? Que é o que nós estamos tentando responder no programa passado, né? Não é? O Lísias vai tentar explicar isso a ele. Kardec, ele no livro Céu e Inferno, ele vai falar das penas futuras, ele vai na primeira parte do livro Céu e Inferno, quem tiver interesse em ler, ele vai falar sobre o céu, sobre o inferno e o purgatório. E a gente, no decorrer do estudo, a gente vai constatar que o purgatório nada mais é do que o umbral, só que com uma visão um pouco diferente, quer dizer, mais bem explicado, por assim dizer, não é? Kardec, no capítulo 5, que é onde ele fala sobre o purgatório, ele vai falar justamente isso, no item 8. O Espiritismo não nega, pois antes confirma a penalidade futura. O que ele quer dizer? O Espiritismo acredita, como todas as outras religiões, que depois da morte, para alguns há penas e para alguns há gozos, né? São as penas e os gozos. Quem fez o bem, quem não está apegado, está, né, quando desencarna, está gozando a felicidade, vamos dizer assim, dos eleitos. E aquele que, ao contrário, viveu de uma maneira totalmente egoística, não é? Nunca fez o bem, ele vai estar sob pena, né? Ele vai estar em sofrimento. Então, Kardec continua dizendo: o que o Espiritismo destrói é o inferno localizado com as suas fornalhas e penas irremissíveis. Porque isso o Espiritismo combate, essa ideia de que a pessoa não tem perdão, não é? Jesus teria dito mais de uma vez, em várias situações, que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou seria perdida. E aqui na Terra todos nós somos ovelhas de Jesus. Então, Deus, na sua infinita sabedoria e justiça, jamais criaria um espírito que estivesse fadado ao sofrimento eterno. Isso é uma impressão do espírito. Então, os espíritas, nós, os espíritas, acreditamos sim nas zonas infernais, mas que são antes estados de alma. E aí ele continua. Não nega também o purgatório, pois prova que nele nos achamos. Porque o André Luiz vai dizer que o umbral começa na crosta. E Kardec está colocando que nós nos encontramos já no purgatório. Porque como a morte não nos muda, nós vivemos em muita perturbação enquanto encarnados. E ele continua. E definindo precisamente e explicando a causa das misérias terrestres, conduz à crença aqueles mesmos que o negam. Então, o que Kardec está dizendo aqui para a gente no capítulo 5 do livro Céu e Inferno, no item 8? O Espiritismo não nega nem a noção de inferno, nem de purgatório, mas ele explica de uma maneira diferente. Então, quem tiver interessado, né, pode procurar o livro Céu e Inferno na primeira parte, que lá vai ter a explicação sobre o céu, sobre o inferno e sobre o purgatório. E como nós sabemos que o livro Céu e Inferno, como as outras obras, são uma extensão do Livro dos Espíritos, em seus capítulos, nisso que a Tereza acabou de ler, no Livro dos Espíritos, no capítulo das penas e gozos futuros, na pergunta 1012, que antes da pergunta tem o título Paraíso, Inferno e Purgatório.
E aí Kardec pergunta aos espíritos: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Né? As penas, resposta dos espíritos: as penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma e outra coisa. Então, não há lugar. Então, como os espíritos estão importados, o que a gente deduz? A questão da afinidade. Se o André Luiz estava no local, tinha pessoas em estado de perturbação. Como ele, por diferentes motivos, mas como ele. Como ele. Então, é isso que a Tereza acabou de ler. Aí, meu Deus, como a gente fala aqui, às vezes na Terra, uma situação que a gente passa. Que inferno que eu estou passando, né, pela nossa rebeldia. Como a gente se sente. Como a gente se sente. Que inferno que eu estou passando, que desgraça. Ué, você está chamando de inferno a situação. Então, você está interiormente no inferno. Isso. Né? Porque algumas pessoas acham que esse lugar circunscrito que o Marco acabou de ler é criação de Deus. Como é que Deus, que é toda bondade, justiça, amor e misericórdia, vai criar um lugar desse? É a mesma coisa a ideia errada da questão do demônio, do Satanás, seja lá o nome que queira dar. Como é que Deus pode ter criado, Deus que é bom, que é puro, como é que ele pode ter criado um ser, né, totalmente afastado das suas leis? E algumas pessoas dizem, não, mas ele era um anjo que decaiu, então o controle de qualidade divino está péssimo. Porque como é que ele já sabia? Porque se Deus sabe tudo, ele já sabia que ia criar alguém... Falhou no controle de qualidade. Falhou. Isso a gente... Tudo que a gente meditar e a gente contrapor aos atributos divinos e que a gente vê que não está por aí pelo atributo divino de Deus, não é? A coisa não está certa. É invenção nossa. Nós, em que outras encarnações, para que a gente pudesse ter mais acesso, com certeza, ao povo, poder manipular, a gente usava do medo. Se usa até hoje. Como é que você controla uma criança? Com medo. Olha o bicho-papão, olha o velho do saco. Porque qual é a tua intenção? A tua intenção é controlar a criança através do medo. Então, muitos de nós, em outras encarnações, vivendo outras experiências religiosas, porque o espiritismo, né, Marco, ele tem poucos anos aqui na Terra. 165, né? 165 anos. A gente inventou isso para poder manipular as pessoas pelo medo. E porque, lógico, a gente um dos instrumentos para manipular não deixar que a pessoa conheça, né, as coisas. Por isso que graças a Gutenberg, graças a Lutero, né, nós conseguimos ter acesso à Bíblia, a ter o conhecimento, graças a esse espírito muito trabalhador, missionários de Jesus na Terra, para que a gente pudesse ter acesso à leitura do Evangelho, porque ninguém podia. É só lá a igreja que tinha o poder. Por isso que Lutero se revolta com a igreja na época, né? Por conta disso. Então, como a gente estava colocando... O esclarecimento da verdade, né, sempre foi dificultado. Sempre foi porque ele liberta, né? Isso. A verdade liberta, né? Nós já começamos a ver isso lá nos primórdios do cristianismo. Se a gente for analisar bem a obra Paulo Estevão, né? Então, maravilhosa, assim, né? Nós vamos ver ali dificuldade de Paulo já ali no lucro primitivo, na Casa do Caminho, de divulgar o Evangelho na seu raciocínio lógico, real, para aqueles que não eram judeus, chamados gentios. O que hoje nós olhamos é um absurdo, mas à época ele enfrentou muita dificuldade. Né? Então, essa questão da verdade é muito importante para a gente relatar, é o que a Tereza falou. Nós que estamos aí falando de espiritismo, fomos nós que fizemos no passado toda a complicação, mas é assim mesmo. Agora volta para desfazer. Eduardo, então, nem se fala. Aquele ali está enrolado. Mas tudo bem, vamos lá. Olha, completando o nosso raciocínio aqui de paraíso, inferno e purgatório,
Na pergunta seguinte, nós lemos a 1012, né, um trechinho dela. Foi. Na 1013 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: que se deve entender por purgatório? Porque a palavra purgatório é usada, como a Teresa colocou, foi colocada, vamos dizer assim, no dia a dia, para nós nos habituarmos àquela estação de purgatório. Seria aquilo entre, ou você vai para o céu ou para o inferno, né, que a igreja ensina, que nós ensinávamos, né? Céu, inferno e purgatório. Mas o purgatório é um estado de alma que você vai ser julgado de ainda. Transição. De transição, né? Transição. E aí Kardec pergunta isso aos espíritos. Olha o que eles respondem. O que entende por purgatório? Dores físicas e morais, o tempo de expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar vossas faltas. Então, como a Terra é um planeta de expiações e provas, o que são expiações? Pagamento de dívida. Quem paga a dívida está devendo a lei. Somos nós. Então é um hospital de doentes da alma, escola para nós aprendermos. Então as dores estão aqui mesmo, é um planeta de dores ainda. Nós temos que passar, colher aquilo que plantamos. Agora, o negócio é como a gente vai passar por essa dor. O jeito que vai passar, porque o importante não é doer, é como vai passar. De que jeito? Com resignação? Com coragem? Dando exemplo? Ou reclamando o tempo todo? Não é? Isso aí já é outra questão. Mas aí o comentário, que é o importante aqui da pergunta que nós lemos. O Kardec coloca o comentário. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos, que se acham em expiação, até alcançarem a purificação. Então, é um estado transitório. Quando André Luiz é uma alegoria para dizer que para dizer que nós estamos num estado transitório de dor até alcançarmos a purificação, colocando o exemplo do André Luiz lá no umbral, o estado de dor que ele passou aquele tempo todo até ele se melhorar, ele. E isso é a grande lição para nós. Quem nos cura, quem nos tira da situação de umbral, somos nós. Porque a mãe dele não o tirou de lá, foi ele. Foi ele. A própria palavra purgar já diz que já tem o significado de purificar. Então, é importante o que o Marco leu nessa pergunta do Livro dos Espíritos, essa última qual foi mesmo? 1013. A 1013, porque mais, provavelmente no próximo programa, a gente vai ler quando o Lísias explica ao André Luiz que o umbral começa na crosta da Terra. Então, como Kardec, os espíritos disseram a Kardec, o purgatório já é enquanto a gente já está encarnado. Então, nós já estamos no umbral. Por quê? Vamos ver mais adiante, o céu, o inferno ou o umbral é uma questão de estado de consciência, de estado íntimo, não é? O Emmanuel sempre fala isso, que o céu começa em nós e o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia, que é grande, que é enorme, não né? dá nem para medir direito. E o umbral é esse estágio de purificação que a gente passa no corpo e também no mundo espiritual. Pelo menos para a maioria de nós, os encarnados, que nos encontramos aqui na Terra. Então, estamos quase no final do programa. Esse relógio aqui está obsediado, já pedi para dar um passe nele, que ele corre muito. Mas estamos no final. Só para finalizar aqui o raciocínio do que nós falamos, repetindo Emmanuel, aquele que revela, aquele que pretende banir a ideia de Deus do pensamento humano, nada mais está fazendo do que revelando a avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho. Então, que nós vigiemos isso. Queremos nos despedir agora, mandando um abraço para o nosso companheiro Alexandre, aqui da Rádio Rio de Janeiro. Não é porque a gente está falando do umbral, não, tá? Não foi por isso que a gente lembrou, não. Quando a gente ia iniciar o estudo, ele pediu. Eu falei, do umbral, então... Um abraço a todos, Deus possa vos abençoar nos vossos lares. Tem o João também da recepção. Um abraço, João. Tchau. Fica com Deus, um abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.